A vela estava morrendo, e Dona Helena também. O quarto de pedra guardava o frio da madrugada como um cofre guarda moedas antigas. O cheiro de cera queimada misturado com madeira úmida fazia o ar pesar nos pulmões. E ela estava ali, caída sobre o assoalho áspero, as mãos espalmadas, os dedos sujos de pó, a testa encostada na tábua gelada como quem tenta ouvir se existe alguma resposta do outro lado. A garganta dela estava seca como pergaminho antigo. Cada palavra que saía era um arranhão. Não era uma oração bonita, era um naufrágio emocional. O som não era de fé, era de desespero bruto. E então aconteceu de novo. Aquela sensação física, concreta, como se as palavras subissem do peito dela em forma de fumaça, subissem até o teto escuro e batessem em algo sólido, metálico, frio. Não atravessavam, ricocheteavam, caíam mortas no chão de madeira. O silêncio que voltava não era paz, era isolamento. Ela estava gritando para o céu, mas o céu parecia feito de bronze. E naquela madrugada do século XIX, naquele quarto simples iluminado por uma vela morrendo, a pergunta que ecoava não era "Deus existe?", era pior. Por que ele não me ouve? Dona Helena não era uma mulher rebelde, era trabalhadora. As mãos dela conheciam o peso do balde d'água puxado do poço. Conheciam a aspereza do sabão caseiro esfregado na roupa. Conheciam o cheiro do pão simples saindo do forno de barro. O corpo acordava antes do sol. O relógio da necessidade não falha. Mas, apesar do suor e da disciplina, a vida dela parecia governada por um decreto de escassez invisível. O armário de madeira rangia quando era aberto, e quase sempre revelava prateleiras magras. A panela fervia, mas o caldo era ralo. O problema não era apenas a falta de moedas sobre a mesa, era a frequência de derrota que pairava como neblina dentro da casa. Ela orava antes de dormir, orava antes de comer, orava enquanto costurava a luz da janela. Mas a sensação era a mesma. Suas palavras não tinham legalidade no céu. O teto de bronze não era imaginação, era uma muralha espiritual. E quanto mais ela forçava a voz, mais o silêncio pesava. O frio da pedra entrava pelos pés, subia pela espinha, e a pergunta martelava como um prego. O que está bloqueando minha oração? Olhe bem para o rosto dela. Porque não é só Helena que está ajoelhada nesse chão de madeira. Eu sei que você conhece essa era das trevas, não do século XIX, mas da sua própria casa. A sensação de que o império da sua vida está ruindo em silêncio. Você trabalha, paga aluguel, compra remédio, enfrenta o ônibus lotado ou o trânsito sufocante. E ainda assim, quando dobra os joelhos na madrugada, parece que o céu permanece indiferente. Você ora, jejua, promete. Mas nada muda, isso não é azar, isso não é um Deus surdo, isso é colapso de governo espiritual. Existe uma lei sendo violada, um decreto mal estabelecido, uma frequência desalinhada dentro da sua própria mente. O problema não começou no céu, começou na estrutura interna do seu reino. E se você quer entender como reconstruir a civilização da sua mente, como remover a legalidade desse bloqueio e destrancar o teto de bronze, então toque em inscrever-se agora. Não por religião, mas por estratégia. Nós vamos estudar a anatomia dessa queda juntos, como peritos analisando as ruínas de um império que pode ser restaurado. Na manhã seguinte, Helena se levantou devagar. As juntas estalaram como madeira velha, sob peso excessivo. Ela ajeitou o vestido simples, cobriu a cabeça com o lenço gasto e foi ao templo de pedra da vila. Por fora, tudo parecia alinhado. Ela cantava os hinos, repetia as palavras sagradas, acendia velas, seguia os rituais. Quem olhasse diria, que mulher piedosa. Mas o governo interior dela estava em ruínas. As fundações da mente estavam rachadas por uma praga invisível que não começou naquela madrugada. Começou anos atrás, quando a primeira perda veio. Quando o primeiro não ecoou. Quando a primeira humilhação bateu à porta como cobrador impiedoso. Ali nasceu a mentalidade de orfandade. A teologia dela passou a ser construída sobre pena. Deus, tenha dó de mim. Eu sou pequena. Eu não mereço. Em vez de assumir identidade de filha, ela assumiu postura de mendiga espiritual.
E cada oração baseada em autopiedade era como assinar um decreto de inferioridade diante do próprio trono. O céu não estava fechado por crueldade, estava fechado por legalidade. A religião da época dizia para ela: grite mais alto, chore mais, jejue até doer, que Deus vai ouvir. E Helena tentou. Chorou até a cabeça latejar, jejuou até o estômago queimar como brasa. Repetiu palavras como quem bate na porta de ferro, esperando que ela se abra por insistência. Mas estava aplicando força bruta onde precisava de chave correta. No mundo físico, você não arromba um cofre com lágrimas. Você precisa do código. No mundo espiritual, não é volume de voz que quebra bloqueio. É identidade que muda a frequência. A lei da mendicância é cruel. Reis não dão esmolas para filhos. Reis liberam herança quando reconhecem maturidade e posição. Enquanto Helena se via como pobre pedinte diante do trono, o teto de bronze permanecia com legalidade ativa. E naquela tarde fria, ao parar diante de um espelho antigo manchado pelo tempo, ela viu o verdadeiro obstáculo. Não era o céu. Era a imagem que ela tinha de si mesma. O reflexo mostrava uma mulher derrotada, pequena, sem governo interno. Aquela autoimagem era a muralha. O bloqueio não estava acima da cabeça dela. Estava dentro. A bacia de louça estava sobre a mesa. Água parada. Superfície lisa como o vidro antigo. E o rosto de Helena tremia ali dentro, distorcido pela oscilação da chama da vela. Você consegue sentir o peso desse silêncio? A casa inteira parecia conter a respiração. O gotejar distante do telhado era como um relógio marcando a repetição de um padrão invisível. E então a voz começou, não audível, mas nítida. Sofra mais um pouco. Deus gosta de quem rasteja. A dor é santa. Não era o céu falando, era a peste. Uma teologia doente, infiltrada como névoa nos corredores da mente. A autopiedade se espalhava como febre baixa, aquecendo o peito, entorpecendo a razão. Imagine agora o corpo dela reagindo. O coração apertado liberando aquela química silenciosa. Uma descarga sutil de dopamina. O alívio perverso de se sentir injustiçada. Não era fé. Era vício. O cérebro dela havia aprendido que sofrer dava uma recompensa invisível. Uma sensação de importância, de ser o centro de uma tragédia sagrada. O chão frio chamava de novo, como uma cama conhecida. A frequência da vítima oferecia conforto. Governar exigia postura, e postura dói mais do que chorar. A peste da alma não grita, ela sussurra, e naquele reflexo trêmulo da água, Helena quase aceitou a infecção outra vez. Você consegue sentir o impulso, aquela vontade de ceder? O corpo dela lembrava o caminho, a madeira fria no joelho, o gosto salgado da lágrima, o teatro íntimo do abandono. Havia um prazer mórbido em se imaginar esquecida pelo céu. Isso cria identidade, cria narrativa, cria uma história onde ela é a mártir principal. E o cérebro ama histórias onde ele é protagonista da dor. A religião mal ensinada alimentava esse circuito químico. Quanto mais você sofre, mais Deus se comove. Mentira antiga, repetida como oração. A dopamina da autopiedade é barata, mas é viciante. Cada vez que ela se via pequena diante do trono, reforçava um bloqueio de frequência. O corpo relaxava no papel de vítima, porque vítima não governa. Vítima não decide. Vítima espera. E esperar, sem agir, dá uma falsa sensação de pureza. Mas aquilo não era pureza. Era a legalidade concedida à ruína. A histeria não era grito. Era interna, silenciosa. Uma tempestade abafada sob o vestido simples do século XIX. Helena fechou os olhos, o joelho quase tocando o chão outra vez, a mente preparando o discurso da coitada fiel. A peste estava prestes a vencer. Não por falta de oração, mas por excesso de vitimização santificada. Pare. Isso não é piedade. Isso é doença, não é humildade, é distorção de governo. Existe uma lei física no reino, registrada como decreto imutável. Tudo o que pedirdes em oração, crede que recebestes, e será vosso. Não é poesia. É protocolo.
O povo antigo, preso na mentalidade de vítima, pede sempre no futuro. Deus vai dar, um dia vai mudar, quem sabe. Essa frequência mantém o milagre sempre adiante, sempre distante, como horizonte inalcançável. O governo de filho funciona diferente. Ele crê que já recebeu. Ele fala no passado para materializar no presente. Helena estava tentando sacar provisão de uma conta onde nunca depositou certeza. Depositou dúvida, depositou autopiedade, depositou medo e esperou colher milagre. A matemática espiritual não fecha. Você não colhe trigo plantando ferrugem. Fé não é gritar mais alto, é alinhar o tempo verbal da alma. Quando você diz, já é meu, você altera a frequência interna e o céu responde à legalidade estabelecida. A vacina contra a peste não é mais sofrimento, é decreto consciente. Quantos invernos você passou tentando sensibilizar Deus com a sua tragédia? Quantas madrugadas transformadas em espetáculo de dor, esperando que o céu se comova? O reino não é uma instituição de caridade, é um governo de legalidade. Reis não operam por pena, operam por princípios. A era da orfandade precisa terminar como um tratado de guerra encerrado com assinatura firme. E isso não é simbólico, é jurídico no mundo espiritual. Se você entendeu que a mudança começa hoje, eu quero que você assuma um compromisso público. Vá nos comentários agora e escreva: Eu oro como herdeira. Isso não é um comentário, é um decreto real. É o momento em que você informa ao mundo invisível que não pedirá mais como mendiga, mas declarará como filha. A atmosfera muda quando a identidade muda. O céu não responde a volume, responde a posicionamento. E quando você declara sua herança, a frequência da vítima perde a legalidade. Hoje não é mais um vídeo, é a assinatura de um novo governo interno. Helena mergulhou as mãos na água parada. O frio cortou como lâmina, choque térmico quebrando o transe químico da autopiedade. Você consegue imaginar essa sensação? A pele ardendo, os nervos despertando, a mente sendo arrancada do padrão antigo. Ela levou a água ao rosto. O impacto foi brutal, não havia delicadeza. Era ruptura. O pano áspero deslizou pela pele, secando não apenas lágrimas, mas uma narrativa inteira. A coluna se endireitou devagar, vértebra por vértebra, como se cada osso estivesse retomando um trono interno. O queixo se ergueu. O olhar, que antes fixava o chão de madeira, buscou a linha do horizonte pela pequena janela. E quando ela abriu a boca outra vez, não saiu lamento. Saiu gratidão. Gratidão pelo pão que ainda não estava na mesa, pela moeda que ainda não tilintava na gaveta, pela resposta que ainda não tinha forma física. Isso não era negação da realidade. Era estabelecimento de frequência. O teto de bronze não se partiu com estrondo, mas trincou, silenciosamente. Pequenas fissuras invisíveis começaram a permitir a passagem da luz. A peste recuava, não porque o céu mudou, mas porque o governo interno foi restaurado. Helena não acordou eufórica. Acordou decidida. O amanhecer entrou pela fresta da janela como um general silencioso tomando posição no campo de batalha. Sobre a mesa de madeira, ela colocou papel, pena e o velho livro de contas da casa. Ali, ela instituiu lei marcial no próprio território, durante 72 horas. Nenhuma palavra de morte cruzaria seus lábios. Nenhuma frase de escassez, nenhum lamento automático, nenhum não vai dar. Era o jejum de palavras, porque ela entendeu que cada sílaba era um decreto, e cada decreto criava atmosfera. No meio da manhã, o teste veio. O som seco do papel deslizando por baixo da porta de madeira cortou o ar como lâmina. Uma carta de cobrança, papel amarelado, selo da cidade carimbado em tinta escura. O instinto antigo tentou subir pela espinha, o tremor conhecido, a respiração curta, mas Helena não se ajoelhou. Ela pegou o papel com mãos firmes, leu cada linha, sentiu o peso da dívida como quem avalia um inimigo, não como quem foge dele, e então declarou, em voz baixa, porém estável: está pago no invisível, a matéria apenas ainda não obedeceu. Não era delírio, era alinhamento.
Ela estava hackeando a realidade pela frequência do governo. A carta continuava ali, mas a legalidade da escassez começava a perder território. O dinheiro não apareceu no primeiro dia. Nenhuma moeda caiu do céu. Nenhum parente bateu à porta com um saco de provisões. A carta continuava sobre a mesa, mas algo invisível e mensurável aconteceu. Naquela noite, Helena dormiu. Sem o giro mental repetitivo, sem o ruído da catástrofe imaginada, sem o tribunal interno acusando-a de fracasso. O quarto estava escuro, mas não era opressor, era santuário. A madeira da cama rangia suave quando ela se acomodou. O tecido áspero da colcha aquecia o corpo, e o silêncio não era mais abandono, era cobertura. O milagre químico aconteceu antes do financeiro. O cortisol do medo não inundou o sangue. A respiração ficou profunda, estável, como maré que finalmente encontrou ritmo. O céu de bronze não derreteu porque Deus mudou de humor. Derreteu porque a interferência de sinal foi desligada. O medo era estática, e ela o silenciou com decreto. A paz não é emoção mística, é recibo de protocolo aceito. Quando o governo interno se alinha, o reino responde com quietude. E naquela cama simples do século XIX, Helena experimentou a primeira evidência concreta de que a oração foi registrada no sistema correto. O sono voltou. No terceiro dia, algo mais poderoso que moedas aconteceu. Clareza. A mente, limpa do veneno do medo, começou a enxergar o que sempre esteve ali. Helena sentou-se à mesa, olhou para o saco de farinha quase esquecido no canto, para os pedaços de tecido guardados na gaveta, para a agulha repousando ao lado do tinteiro. Antes, aqueles objetos gritavam falta. Agora, sussurravam recurso. Você consegue perceber essa diferença? O cenário não mudou. A percepção mudou. E quando a frequência muda, a estratégia aparece. Uma ideia simples desceu como brisa da manhã. Não era um baú de ouro enterrado no quintal. Era sabedoria prática. Fazer pães extras para vender na feira da vila. Costurar aventais resistentes para as mulheres do campo. Unir farinha e tecido como quem une princípio e ação. Deus não enviou milagre espetacular. Enviou discernimento. E discernimento imprime dinheiro em qualquer século. A mente que antes só via muralha, agora via porta. O bloqueio não era financeiro, era perceptivo. Quando o ruído cessou, a direção ficou audível. E Helena entendeu que provisão não desce para mentes em pânico, desce para mentes em governo. Helena não precisou gritar para quebrar o bronze. Precisou amadurecer. O milagre não foi a moeda. Foi a mente restaurada. A carta de cobrança ainda existia, mas já não governava a casa. O livro de contas ainda tinha números escritos em tinta escura, mas agora havia estratégia ao lado deles. O teto não se abriu com trovões, abriu-se com alinhamento. E aqui está a verdade que a religião raramente ensina. Deus não responde ao volume do desespero, responde à frequência da identidade. Mas agora surge uma pergunta estratégica. Se o canal está aberto, como saber se a ideia que surge é direção divina, ou apenas ansiedade disfarçada de inspiração? Porque o inimigo também sussurra estratégias. E nem toda voz interna é sabedoria. No próximo capítulo, vamos investigar os 3 sinais da voz de Deus, o teste da paz. Aqui nós não falamos de sorte, falamos de governo. Se você quer continuar recebendo essa munição espiritual, inscreva-se no canal e permaneça neste exército de consciência. A próxima guerra já está marcada. Quem governa a mente atrai o reino. Te vejo na próxima era.